A derrubada do decreto que aumentava o IOF provocou a terceira mudança nas alíquotas em pouco mais de um mês. As alíquotas que vigoravam até 22 de maio, quando o Ministério da Fazenda anunciou as mudanças, foram retomadas. A revogação do decreto cria um desafio para o governo ao provocar perda de 12 bilhões de reais em arrecadação para 2025, segundo a Receita Federal. No entanto, para o cidadão, as mudanças aliviam o bolso, com alíquotas menores sobre as operações de câmbio, de empréstimo para empresas e da previdência privada do tipo VGBL. Neste vídeo, falaremos sobre a derrubada do Congresso sobre a alta do IOF e quais os desafios do governo daqui por diante sobre a crise fiscal que deve se instalar no governo daqui para frente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe este vídeo para que o YouTube entregue esta mensagem a mais pessoas. Vamos ao vídeo. A aprovação do decreto legislativo que anula o aumento do IOF anunciado pelo governo Lula em maio foi recebido de uma maneira muito negativa por boa parte da sociedade. Lula decide ir ao STF contra a derrubada de decreto do IOF. O presidente Lula decidiu ingressar com ação no STF contra a decisão do Congresso Nacional, que derrubou o decreto presidencial que aumentava as alíquotas do IOF. De acordo com o jornal, a decisão foi tomada por Lula após uma longa conversa com o ministro-chefe da AGU, Jorge Messias. Cabe à AGU representar o governo em ações no Supremo. Pouco depois, em nota, a AGU afirmou que estuda, a pedido de Lula, medidas jurídicas a serem adotadas para preservar a vigência do decreto do IOF e que, uma vez finalizada a análise jurídica, anunciará uma decisão sobre o tema. Haddad defendeu a medida do governo e criticou o discurso de que se tratava de um aumento meramente arrecadatório. Segundo ele, o decreto corrigia distorções e brechas que permitiam evasão do imposto. Quando era 6,38%, ninguém reclamava. Agora que é 3,5%, dizem que é arrecadatório? Isso é uma inversão. Nós corrigimos uma distorção que causava evasão, afirmou. O ministro reforçou que o governo continuará perseguindo medidas para corrigir distorções, especialmente no sistema tributário. Balanço da queda do IOF. Alcolumbre e mota mais fortes e clima de ressaca no governo. A base do governo, aquela ainda fiel, tenta reunir forças para reagir à derrota dupla de ontem, tanto na Câmara quanto no Senado. No Planalto, que foi pego de surpresa pela reviravolta no Congresso, a estratégia é falar com os mais pobres e mostrar ações do governo para este público. A dúvida é se, de fato, essa estratégia vai se reverter em aumento de popularidade. A votação que derrubou a proposta do IOF na Câmara foi acachapante para o Planalto, 383 votos a favor e apenas 98 contra. Integrantes de quase todos os partidos da base votaram contra o governo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, republicanos PB, afirmou que a derrubada por ampla maioria do decreto presidencial que elevaria o imposto sobre operações financeiras, IOF, foi uma construção suprapartidária. Logo em seguida, a proposta foi derrubada também elo plenário do Senado, demonstrando a articulação entre os presidentes das duas casas. Para muitos, o estopim da crise teria sido a entrevista do ministro Fernando Haddad, criticando o aumento do número de deputados, o que teria irritado profundamente Mota, e por isso ele decidiu intempestivamente voltar da Paraíba para Brasília e colocar a derrubada do IOF em votação. E qual sua opinião sobre o assunto? Deixe aqui nos comentários.